Vamos lá, continuando as nossas aulas de história. Hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, iniciando as aulas sobre a Primeira Guerra, período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. Hoje começando com a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918. Bom, essa lousa que ela é um pouco bagunçada, pode-se dizer, mas tem todas as informações que você precisa para estudar. Então vamos lá. Começando pelos antecedentes da Primeira Guerra. Vamos lá. A Europa está na Belle Époque. A Bela Época, numa tradução livre, que a Bela Época é o período do mundo, o período da Europa em que as artes estão se desenvolvendo, em que tudo está bonito e novo, e novas descobertas, como coisas novas na medicina, como os aviões, como construções, como a Torre Eiffel, são coisas novas na Europa. E também está tendo o imperialismo e a corrida armamentista. Imperialismo porque na África tem muitos povos, muitas nações que são colônias de países europeus, e essas colônias elas estão perdendo muito com o imperialismo. O imperialismo é a produção rápida, a grande procura por povos. Eu tô até me gaguejando. A grande procura por terras para se povoar, grande procura por colônias novas. O imperialismo muitos imperadores, muitos impérios que estão se formando, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, eles estão conquistando colônias na África. E aqui a corrida armamentista, que é quando a Inglaterra e a Alemanha estão correndo para ver quem se arma melhor, já pensando numa guerra. Tudo isso aqui pareceu que foi um choque quando a Belle Époque acabou, já começou uma guerra, mas os países já estavam pensando que ia ocorrer uma guerra. A unificação do Império Alemão, que antes a Alemanha era um monte de reinos, ou então um monte de colônias separadas, e esses reinos se juntaram formando o Império Alemão. Aqui tem a região dos Balcãs, que é mais ou menos no começo um pouco mais para baixo da Palestina, e lá habitavam os croatas, os romenos e os húngaros. Lá era uma região meio bem localizada, pode-se dizer, e que foi muito disputada pelos países europeus. Então os Balcãs também foi um dos motivos para a Primeira Guerra. Todo mundo queria os Balcãs. A Alemanha retomou uma terra francesa, um território francês, que ficava na fronteira com a Alemanha. A França já tinha judiado da Alemanha em outras guerras, em outros conflitos, já tinha tomado terras, e aí a Alemanha se vingou e pegou essa parte da França. Então aí já está todo mundo olhando, vendo que vai ter uma guerra. A Rússia e a Sérvia são muito parceiras no período pré-guerra. E esses dois países são contra o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Porque esses impérios aqui, eles habitam os Balcãs e todo mundo quer os Balcãs. Nisso a gente já percebe que tem alianças formadas. A Rússia e a Sérvia, o Império Austro-Húngaro e o Turco-Otomano. E aí tem todas as nações que participaram da guerra, tirando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos entram depois, mas eu vou pôr aqui os Estados Unidos. Aqui tem a Alemanha com a Itália. A Itália no começo, antes de tudo, ela só se juntou aqui na parceria, mas quando começou a guerra efetivamente, a Itália não estava de lado nenhum, a Itália era neutra. Mas a Alemanha vai contra a França e contra a Inglaterra. A Rússia vai contra o Império Turco-Otomano e contra o Império Austro-Húngaro. A Itália está ali isolada. A França e a Inglaterra, como a Alemanha é contra elas se juntam para combater a Alemanha. E a Sérvia aqui isolada, sempre apoiando a Rússia. O estopim dessa guerra... antes de eu falar. Essas alianças aqui, na guerra mesmo, essa parte aqui, que juntou a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, mais a Itália, foi chamada de Tríplice Aliança. Tira a Itália, foi esses três aqui. Foi chamada de Tríplice Aliança. E aqui, a Rússia, a França e a Inglaterra foi chamada de Tríplice Entente. Decore esses nomes. Bom, vamos lá. Aqui falando sobre o estopim da guerra. O que aconteceu para ter uma guerra efetivamente? A morte de Francisco Ferdinando, que era um lorde, que era um barão
do Império Austro-Húngaro. Ele foi viajar para a Sérvia e lá ele foi assassinado por um militante sérvio. E este sérvio, ele já mostrava o que o país dele queria. O país dele era completamente contra o Império Austro-Húngaro. Então aí a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, declara guerra à Sérvia em agosto de 1914. E nisso começa uma reação em cadeia. Porque a Áustria-Hungria se declara guerra à Sérvia. E a Sérvia é parceira da Rússia. Então a Rússia declara guerra à Áustria-Hungria. Só que a Áustria-Hungria era parceira do Império Turco-Otomano, que declarou guerra à Rússia. Só que a França e a Inglaterra estavam do lado da Rússia. E aí eles declaram guerra a esses dois. Só que a Alemanha era contra esses dois. E aí declara guerra à Rússia e a eles dois. Então aí já se forma a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Bom, a guerra tem fases. A guerra tem a fase da guerra de movimentos e a fase da guerra de trincheiras. Antes eu vou falar sobre isso aqui. Essas aqui são as inovações que a Primeira Guerra Mundial trouxe. Primeiramente o lança-chamas, que foi usado mais... não foi tão usado nesta guerra. Foi usado bastante na Segunda Guerra Mundial, foi usado bastante na Guerra do Vietnã e na Guerra da Coreia. Os gás mostarda, que eram uma coisa que corroía o corpo dos soldados inimigos, então foi até banido depois dessa guerra, porque era dava muito dano ao próximo, diga-se de passagem. E a ONU e a Liga das Nações, depois eu vou falar dela, ela baniu este gás mostarda. E a inovação dos tanques, os tanques nunca tinham sido utilizados numa guerra, na realidade eles foram criados para a guerra, e os aviões específicos para a guerra também foram pela primeira vez usados na Primeira Guerra Mundial. Tá, aqui as fases da guerra. Primeiramente a guerra de movimentos. A guerra de movimentos foi quando a Alemanha, ela que começou a se desenvolver na guerra. Então a Alemanha, de modo louco, ela estava doida e foi conquistando terra atrás de terra, conquistando país atrás de país, conquistou o Império Turco-Otomano, conquistou a região dos Balcãs. Então a Alemanha estava se dando muito bem na guerra, muitos avanços alemães, até que começa a parte da guerra de trincheiras. O que eram as trincheiras? Eram buracos escavados no chão nos campos de batalha, e lá se jogavam os combatentes, e eles ficavam lá por dias, até por anos na trincheira, avançando de pouco em pouco, na realidade não avançando quase nada, porque tinha as terras de ninguém. Essas terras de ninguém aqui eram mais, vamos situar aqui, ó. Vamos imaginar que aqui é uma trincheira, aqui é uma trincheira. Aqui as pessoas. Aqui é as terras de ninguém. Aqui é onde os combatentes dos dois países, eles lutavam, dos dois exércitos, eles lutavam entre si. Só que ninguém conquistava nada, porque as terras não eram de ninguém. Eles conquistavam e depois vinha outro e conquistava, e acabava que eles ficavam no mesmo lugar. Ninguém conquistava lugar novo, ninguém avançava, e aí a guerra de trincheira travou a guerra. A guerra não teve avanço. Todos os países começaram a perder soldados por doenças, por ratos. A guerra foi muito prejudicial nesse quesito. Bom, aqui falando sobre a Itália. A Itália, lembra que eu falei que no começo ela era neutra na guerra? Ela era aliada dessas aqui, ela era aliada da aliança, mas ela não entrou na guerra. Quando ela teve que entrar, ela trocou de lado e foi pro lado dos que estavam vencendo. Foi pro lado da Entente. Então, aqui foi a primeira vez que a Itália trocou de lado durante uma guerra. Não foi só uma vez, aliás. O Brasil na guerra foi bem pouco significativo na Primeira Guerra, foi mais na Segunda. Mas na Primeira, ele enviou navios e médicos para os aliados da Entente, né? Até meio redundante, mas o Brasil enviou soldados e médicos, né, e navios, porque a frota naval brasileira era razoável, mandou para os soldados da Entente. 1917 é o ano que começa a tomar um fim a guerra. Por quê? Porque teve a Revolução Russa, então a Rússia não estava do lado da Entente, só que quem governava a Rússia era um autoritário, era tipo um ditador. E aí com a Revolução Russa derrubam este governo, começa a Revolução Russa comunista, e aí a Rússia sai da guerra. Quando a Rússia sai da guerra, quem entra é os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos entram na guerra,
praticamente acaba pro lado da aliança. A Entente se inova, porque entrou os Estados Unidos, uma das maiores potências atuais do mundo. Então eles injetaram dinheiro, enviaram soldados, e aí os Estados Unidos começam a vencer a guerra. Em 1918, finalmente acaba a Primeira Guerra Mundial. Os impérios se rendem, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano se rendem. É assinado o Tratado de Versalhes. Nesse Tratado de Versalhes é comprovado, pelo menos para os países vencedores, que a Alemanha é total e completamente responsável pela guerra. Então a Alemanha é taxada como vilã desta guerra. Aí no Tratado de Versalhes tem escrito que a Alemanha vai perder territórios, que o exército da Alemanha vai ser limitado em 100 mil homens e que a Alemanha vai pagar uma indenização para todos os países vencedores. A Alemanha fica com um sentimento de vingança. A Alemanha quer se vingar porque ela achou injusto esse tratado. E quem nutre esse sentimento de vingança, principalmente, é Adolf Hitler. Porque ele estava como um dos soldados da Alemanha nessa guerra, e ele achou completamente injusto. Nós vamos vingar isso um dia. É criada a Liga das Nações para, entre aspas, conter e fazer a paz mundial. Essa Liga das Nações ela não serviu para nada, porque o objetivo dela era não deixar ocorrer outra guerra, e 20 anos depois ocorre a Segunda Guerra. Os Estados Unidos viram a maior potência do mundo. Nessa Primeira Guerra ela foi decisiva porque ela encaixou os Estados Unidos no cenário mundial como a maior potência do mundo. Essa guerra transformou os Estados Unidos no que ele é hoje. Surgem novas nações no mundo, eu não anotei, mas você pode anotar. Surgem novas nações, porque o Império Austro-Húngaro acaba, se separa em Áustria e Hungria. O Império Turco-Otomano acaba, começa a Turquia, a Hungria, esses países mais pequenos, a Romênia. Então, surgem novos países depois da Primeira Guerra. E surgem ideais de extrema direita. Quando acaba a Segunda Guerra, quando acaba a Primeira Guerra, mais entre o período entre guerras, mas no comecinho, assim, no finalzinho da guerra, começam a criar ideais de extrema direita, principalmente nos países que perderam, porque eles estavam pensando que um governo totalitário ia fortalecer e que ia fazer o país emergir, o país crescer. Então, os ideais de extrema direita eles ganham muita força depois da Primeira Guerra Mundial. Bom, isso aqui foi a Primeira Guerra Mundial. Em breve eu volto com o período entre guerras e com a Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou sair, você tira seu print. Bons estudos.